Bom dia! Olá a todos! Olá, o Ricardo já está aparecendo aí. Bacana, Ricardo. Bem-vindo. Poli também. Olá, Poli. Está na escuta aí? A gente não está te vendo ainda, agora sim. Beleza. Peço o pessoal de back aí, dá uma ligadinha pro Ricardo ali para habilitar o painel dele, por favor. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Bem-vindos a todos. Bem-vindo. Estou vendo muitos masters aqui. A gente já está com uma galera muito grande aí. Tem 114 pessoas. A gente recebeu. Olá, Francisco Milagres, grande cara. Tudo bem? Uma galera muito bacana aí. A gente estou vendo aqui masters. Estou vendo. A gente recebeu assim mais de 400 inscrições. Então a gente está muito feliz. Nós vamos estar gravando aqui. Peço ao pessoal do Beck também está gravando. O pessoal de GoMil. A gente está muito feliz aqui com esse movimento, essa iniciativa que dá, vamos dizer assim, mais um passo no sentido da gente chacoalhar a governança brasileira, a gente criar novos modelos, novas coisas que possam incrementar aí o pensamento da alta gestão brasileira, né? E eu queria fazer um momento aqui muito especial de dar oportunidade do Ricardo, que eu não sei se vocês sabem, eu gosto de contar alguns folclores, né? Mas eu lembro de um momento em que eu estava prestes a lançar o livro, né, que deu origem a GoNew e tudo isso, e encontrei o Ricardo, encontrei não, ele estava fazendo uma palestra num evento e eu o abordei impetuosamente, não sei se você vai lembrar disso lá no Cubo, Ricardo. Falei, estou lançando esse livro aqui, não sei o quê. E ele falou, estou saindo de férias, mas manda para mim, eu vou dar uma olhadinha. E, de fato, ele viu e graciosamente fez uma dedicatória. Fiquei muito feliz, honrado. Naquele dia eu falei assim, puxa, acho que tem sentido isso que nós estamos discutindo. E, Ricardo, eu quero te agradecer aqui perante todo mundo, porque foi uma grande força para mim naquele momento, né? Depois você fez publicações nas suas redes sobre isso. Isso deu um incentivo muito grande. Aliás, eu comento nas aulas que até você ter publicado, tinha mais ou menos uns 4 ou 5 perfis que seguiam o livro. Era eu, minha esposa, minha filha e mais, e mais uns 2 falsos aí que a gente tinha criado, brincadeira. Mas legal. E, igualmente, aqui a honra de ter o Poli. Poli é um dos caras mais inteligentes do ecossistema de inovação brasileiro, né? E o único de gravata borboleta, o único investidor brasileiro de gravata borboleta, que é um predicado enorme aí, né? E a gente começou a conversar, se tinha sentido já desde o Master, né, da gente evoluir um pouco o pensamento, evoluir um pouco as questões de pensar governança, pensar inovação, pensar as contradições. Não estamos falando aqui só de governança para startup, quem é Master já sabe disso. A gente está falando de realmente endereçar as contradições de um novo poder hiperconectado, overseas, né, de empresas que desafiam as regulações ao redor do mundo. E essa aula é uma aula inaugural, onde a gente vai contar um pouquinho desses aspectos e vai contar com a colaboração, com o auxílio luxuoso aqui do Ricardo, do Poli, eu vou estar comentando também, e de vocês. A gente quer ouvir vocês, a gente quer que vocês coloquem as perguntas mais instigantes, inteligentes, a gente vai dar espaço aqui no decorrer do nosso papo. Então, eventualmente, até a gente abre aí o painel para quem é Master puder participar aqui com a gente. E quem não é Master também fica bem-vindo aqui. Você pode se tornar também um conselheiro certificado em inovação e mais, né? Tem até umas surpresinhas aí muito legais, porque quem não é Master e quiser fazer o o certificado C2I, né? Certificação de Conselheiro de Inovação, vai conseguir fazer através e também vai ganhar o Master. Então a gente vai ter umas novidades bem legais aí. Mas vamos lá. Eu queria pedir aqui, a gente normalmente se apresenta, Ricardo e Poli. Para quem ainda não nos conhece, a gente se apresenta na comunidade de governança e nova economia como eu ajudo as pessoas a, né? Então, esse gatilho aí. Então, Ricardo, com muita honra, se você puder se apresentar e dizer, você ajuda as pessoas a quê, meu amigo? Bom, gente, eu quando me apresento, normalmente eu falo que eu faço 1 milhão de coisas, mas o que realmente importa é que eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu quero deixar um mundo melhor para eles e eles para que possam colaborar para um mundo melhor, mas eu ajudo as pessoas a entenderem conexões que não parecem óbvias,
conectar o que acontece em economia, tecnologia, inovação, governança, finanças, demografia, tendências de consumidor para desenvolver as melhores estratégias e cada um atingir o melhor resultado dentro do seu próprio objetivo. Muito bom. E você, Poli? Ajuda as pessoas aqui, meu querido. Tudo bom? Bom dia. Eu, de novo, também faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo aqui, mas eu foco muito em ajudar as pessoas a empreenderem, a inovarem, a entregarem valor para a sociedade como um todo e a fazerem o mundo ser um lugar melhor através da inovação e do empreendedorismo. Muito bom. Bom, meu nome é Anderson Godes, né? Eu também busco simplificar os aspectos de governança para pequenas, médias empresas, startups, né? E sou o autor do livro Governança e Nova Economia, que deu origem ao Master, e agora ao C2I. A gente está muito feliz de dar mais esse passo aqui. Faltava, eu acho, que no mercado uma certificação que pudesse trazer a perspectiva e a profundidade de um conselheiro de alta gestão, de inovação, né? É isso que a gente está propondo aqui, com muito respeito, inclusive, às escolas que tanto promovem, né, a governança no país, mas a gente acredita também que é preciso se aprofundar em relação a isso. Eu queria começar aqui, a gente vai estar falando um pouco nesse nossa aula inaugural a respeito de riscos, né, a respeito desse pós-normal, o nome que a gente quiser dar para isso tudo. Por que ficou tão evidente as questões que a gente já vinha tratando, né, que a gente já vinha desenvolvendo, todo mundo já vinha falando de uma nova perspectiva, mas agora parece que ficou muito claro que, de fato, a inovação precisa entrar no mais alto nível da gestão das corporações, etc., e, naturalmente, dos conselhos, né? Nós, em Gonil, temos sendo muito procurados para indicar masters e pessoas que possam assumir essas posições dentro dos conselhos. E a gente vai estar procurando falar isso, mas também falar sobre as questões éticas, regulação, tendências, né? Eu acho que é muito legal unir o Ricardo com essa perspectiva macroeconômica. A gente sempre defendeu que o jogo da inovação é um jogo macroeconômico, ele não é a inovação, vamos dizer assim, de ficar fazendo startup por fazer, né? E a gente também sempre defendeu a perspectiva de discutir fortemente as contradições que significam unir velocidade e controle. E é isso que a gente procurou endereçar aqui no C2I. Então, eu queria começar perguntando para o Ricardo, na visão dele, essa questão da economia. A gente estava vivendo uma realidade de um fluxo intenso de investimentos, até antes da pandemia, né, Ricardo? A gente estava vivendo uma realidade em que grandes fundos desembarcaram no país, um fluxo de investimento para inovação muito grande em todo mundo, mas especialmente o Brasil estava vivendo uma ebulição. Você acha que essa tendência vai continuar? Como é que você vê essa questão? Bom, gente, antes de mais nada, a gente precisa entender que a gente está vivendo um momento único. Eu costumo brincar que, com exceção de talvez quem está lá vivo, tem alguma lembrança desde o período de Segunda Guerra Mundial, o que claramente não é o caso de nenhum de nós que está aqui agora, a gente nunca viveu nada parecido. Então, qualquer coisa que a gente falar hoje com convicção absoluta está sujeito a se provar errado daqui a algum tempo. Mas a minha impressão, no caso do Brasil, primeiro, por conta da crise, exatamente tem uma proporção tão grande do ponto de vista econômico, a única coisa que se parece a ela tem que ir ainda mais para trás, que é a Grande Depressão na década de 30, a gente está tendo as menores taxas de juros que o mundo já viu. Elas são negativas na Europa, elas são negativas na Ásia, são perto de zero nos Estados Unidos, Reino Unido, enfim. E no Brasil tendendo a zero também, o que é uma novidade gigantesca. O resultado disso tudo é que a disponibilidade de capital tende a ser muito grande. Aliás, o que explica porque, apesar da gente ter a expectativa de que vai ter os piores resultados econômicos no mundo inteiro e no Brasil, ao menos desde a década de 30, no Brasil, por exemplo, certamente vai ser o pior da história. Já está se falando do FMI, acabou de revisar a previsão do crescimento brasileiro, esse ano para uma queda de 9,1%. Apesar disso, o que está acontecendo é que a disponibilidade de capital para financiar
investimentos, mesmo investimentos considerados de risco elevado, como é o caso, por exemplo, de Venture Capital, está muito grande. Deixa eu dar alguns exemplos. Os dados mais recentes que saíram a respeito de disponibilidade de capital, do que já houve de novos compromissos por parte de investidores e também de alocação por parte dos fundos nos últimos meses ao longo da crise, mostram que, ao contrário do que normalmente acontece, que nessas crises o capital seca, a injeção de capital feita pelos bancos centrais no mundo inteiro dessa vez foi tão gigantesca que isso não está acontecendo. Um outro exemplo, no mês passado, o total de novos financiamentos imobiliários concedidos pela Caixa foi o mais alto. Nenhum mês tinha tido tanto financiamento imobiliário quanto no mês passado, que é outro exemplo. Normalmente some financiamento imobiliário no meio disso aqui. Por que eu estou chamando a atenção disso tudo? Para dizer o seguinte: desta vez, ao contrário do que acontece normalmente, a liquidez é tão gigante, tão abundante, que a gente não está tendo, como costuma ter em crises, essa secura de disponibilidade de capital. Isso ajuda muito o Brasil. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que tem duas coisas que estão complicando. A primeira delas é a incerteza política gigantesca, o caos político, a briga que a gente tem entre os entes federativos. Então, por um lado, o governo federal está brigando com estados e municípios e, por outro, o executivo brigando com o legislativo e o judiciário. Isso tudo reduz a atração brasileira de investimento. E algumas medidas específicas. Esta semana mesmo, a gente teve pelo menos 3 anúncios específicos associados ao posicionamento brasileiro com relação a meio ambiente, já que a gente está falando de governança. Um dos aspectos importantes associados à governança são aspectos ambientais, da mesma forma que acho que aspectos sociais ganharam uma importância que não tinham antes, ou pelo menos cresceram muito de importância. Então, fundamentalmente, o que eu quero dizer com isso aqui é: o Brasil tem desafios importantes que ele vai ter que encarar agora. Se ele fizer a lição de casa e encará-los, a gente pode ter uma entrada de capitais no Brasil nos próximos anos maior do que o que a gente nunca teve. Só que isso não vai acontecer sozinho. Primeiro, a gente vai ter que endereçar esses desafios hoje, primeiro das relações entre os entes federativos e segundo das relações entre os poderes. Porque com esse pau comendo, como está acontecendo, é natural que os investidores, particularmente investidores, aí eu não estou falando de venture capital, estou falando de um cara que vai fazer um M&A de operações, às vezes, de bilhões. O cara fala: pô, a insegurança jurídica está grande demais para entrar nesse momento, isso pode atrapalhar. Então, acho que esse é o resumo da ópera. Se fizermos a lição de casa, vai chover investimento. Mas primeiro a gente tem que fazer a lição de casa. Isso a gente sempre diz que, de uma certa forma, incrementa, né, ou pode potencializar o conflito de agência para o qual a governança nasceu. Ou seja, na medida que eu tenho muito mais investidores e novas formas, né, Ricardo? Crowdfunding, mini IPOs vindo aí com a revisão das 588, a gente está estudando isso também no Master. Poli, o que você acha disso também, cara? Por favor, comenta. Poxa, isso é uma pergunta interessante. Ela tem 2 prismas. Ela tem o prisma de dinheiro externo que está entrando, fluindo, ou que deveria fluir para o Brasil. O Brasil estava numa situação ao começo do ano passado em que o dinheiro tinha sumido, não tinha capital aqui dentro, especialmente para investimento de risco. E depois, com o arrefecimento dessa crise que começou aí em 2014, começou a voltar esse capital para cá. Mas claro que Covid mudou tudo. E tem uma segunda faceta que é o fluxo de dinheiro interno, que é o dinheiro que já está aqui no Brasil, já tem a liquidez. O Brasil não está numa crise de liquidez, a meu ver, nesse momento. E como esse dinheiro flui para investimentos mais arriscados. A gente está tendo uma queda significativa na taxa de juros, a gente está tendo uma queda significativa no retorno de investimentos, de renda fixa ou investimentos menos arriscados, e isso tem uma propensão natural a levar isso para investimentos mais arriscados, que são startups, mas não só startups, também investimentos em projetos mais arriscados dentro das empresas, que é uma outra faceta. Na tesouraria, quando você tem que decidir onde é que você vai alocar, agora ficou menos atraente você alocar em lugares mais, em rendimentos mais conservadores, e mais atraente alocar em rendimentos mais arriscados. E a inovação é um lugar óbvio onde esses recursos fluem, porque o resultado dela é um resultado de perenidade, de longo prazo, que é muito positivo para as empresas. Então, eu não vejo essa crise como sendo alguma coisa que vai ser muito negativa para o universo de investimento em inovação em startups.
Anderson, posso só reforçar um ponto do Poli que eu acho que é importante? No fundo, Claro. o que ele está falando é o seguinte: qualquer investimento, inclusive o investimento em inovação, ele é sempre medido em relação a dois parâmetros. Um é o potencial de retorno que ele tem, o segundo, o custo dele. E aqui a gente vê a inovação acontecendo, que eu deveria ter desligado essa moça aqui que está nos acompanhando aqui. Mas, enfim, o resultado dessa brincadeira é que o resultado dessa brincadeira é invadindo, que isso aí está invadindo. Isso está invadindo e tudo, e mostra uma outra coisa interessante, já que você tocou no ponto. Isso é resultado de a invasão digital, que foi uma das coisas aceleradas por isso aqui, a transformação digital se acelerou muito. A gente vai ter um outro movimento importante associado a isso, quer dizer, o 5G está chegando e, por consequência, tudo associado a todas as tecnologias que vão ser viabilizadas por conta disso aqui vão ser aceleradas. Então, aí entre os dois pontos que eu ia falar, inovação e qualquer outro investimento tem dois parâmetros. Um é o custo. O que o Paulo acabou de falar é que o custo desse investimento caiu. E, portanto, investimentos antes que, com uma expectativa de retorno, talvez não valessem a pena, quando o custo do investimento cai, que é o que acontece com a queda da taxa de juros, eles passam a ser viáveis. E o segundo, que está associado exatamente a isso aqui, o fato de a gente ter acelerado a transformação digital, o fato de tecnologias que vão viabilizar outras, como eu falei do 5G, mas isso é verdade também para a inteligência artificial, que aliás está por trás do que dessa conversa que entrou aqui de fundo, também fazem com que o potencial de retorno aqui possa ter aumentado, porque o que vai acontecer é que vai acelerar o prazo de desenvolvimento dessas outras tecnologias todas. Então, quando você ganha dos dois lados, é provável que a gente tenha ainda uma nova rodada de aceleração do processo de inovação. No limite, eu acredito que inovação é consequência de 3 fatores. O primeiro é geração de ideia. Para você inovar, você precisa ter uma ideia diferente. Nunca foi tão fácil, porque quanto mais a gente conecta a gente, e quanto mais eu, aqui em São Paulo, tenho acesso a uma ideia que um cara teve em Oslo, um outro teve em Xangai, e um terceiro em Quixeramobim, e eu, de repente, aqui em São Paulo, juntando esses 3 pontos, crio uma coisa nova que não existiria se eu não tivesse tido acesso àquilo ali. Ideia. O segundo ponto é exatamente tecnologia. Porque quando você... Uma coisa é ter ideia, mas ideia não é nada. Se você não transformar a ideia de fato, não passa uma ideia. Está cada vez mais fácil. Já ficou mais fácil fundamentalmente com a nuvem, mais ou menos há uns 20 anos, que fez com que tecnologias básicas, que antes eram muito caras, hoje, literalmente, qualquer moleque numa garagem consegue pagar e implementar. Elas ficaram fáceis de serem usadas. E o último fator é capital, que, como o Poli comentava, provavelmente nunca vai ter tanta disponibilidade quanto a gente teve agora. A soma disso tudo significa que inovação vai acelerar mais do que a gente nunca viu. E aí, para pegar o gancho do que você falou no começo, o desafio é, nesse mundo que vai mudar cada vez mais rápido, como a gente, ao mesmo tempo, consegue ter governança para não impedir que essa inovação aconteça, ao contrário, se possível, poder ajudá-la, apoiá-la e acelerá-la, e, ao mesmo tempo, não criar riscos de desestruturação das empresas. Como é que os processos não travam, mas controlam? Eu acho que esse é o desafio, é o desafio da nova governança, porque a governança antiga, num mundo mais estável, ela podia ser mais travadinha. Agora não pode. É verdade. É verdade. E é isso que está nas nossas camisetas aí, né? Tô vendo vários masters aí, ó. Speed Some Control. Pessoal, dá um alô aí. Aê! Galera, muito bonito isso aqui. Bacana demais, gente. Feliz demais de todos aqui. Se você não é master ainda, faz o C2I, que você vai ser master e vai ganhar uma camiseta dessa também. Né? Daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho como que isso pode ser. Mas eu queria trazer a perspectiva agora para riscos, né? Porque é muito claro que é preciso jogar esse jogo de inovação, Ricardo e Poli, mas também é muito claro de que o apetite a risco tem que ser diferente, a análise de retorno tem que ser diferente, né? Um dos nossos professores lá no Master, o Magaldi, sempre fala do motor 1, motor 2, né? Ou seja, você tem que ter uma perspectiva diferente em relação a esse motor 2, você tem que ter apetites diferentes em relação a esse motor 2. Será que a alta gestão brasileira está preparada para ter esse tipo de apetite diferente no mundo que acelerou 5, 10 anos e que ficou absolutamente digital agora? O que você poderia comentar, Ricardo e Poli, por favor? Olha,
Toda generalização é injusta, mas se eu tivesse que generalizar, eu diria que a resposta é não. O que eu diria que tem muita gente que está, mas tem muito mais gente ainda que não está. E aí é que eu acho que isso determina o tamanho da oportunidade para aqueles que sim estão e para aqueles que estarão. O que eu acho que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: o que a gente precisa entender? Não dá para a gente ser ingênuo aqui e falar, legal, o mundo agora é completamente diferente, já que o mundo é completamente diferente, o que a gente vai fazer é que agora só o que importa é inovação, esquece o modelo antigo, essa empresa agora está velha, não funciona. Isso não é verdade. Quer dizer, empresas que foram construídas, que são sólidas, que têm uma base de clientes sólidas, têm resultados sólidos, não podem vir as costas porque elas fizeram. Ao mesmo tempo, elas não podem vir as costas para o que vai construir o futuro delas. O que determinou o passado e o presente não necessariamente é o que vai determinar o futuro. E aí a questão é equilibrar esses dois lados. E o que eu acho é que hoje, em geral, a governança corporativa das empresas está voltada para o primeiro lado e está praticamente ignorando o segundo, salvo honrosas exceções. Então, o que eu acredito é que a gente tem que reequilibrar isso. Isso eu estou falando em empresas estabelecidas. Em novas empresas, em startups, aí já é uma outra história. Aí como não tem, eu tenho pouquíssimo daquele primeiro lado, o foco tem que estar no segundo, obviamente. Mas, especificamente, mesmo na hora que a gente fala de empresas grandes estabelecidas, aquelas que não forem capazes de se adaptar e trazer esse componente da inovação, elas vão ter problemas. Pode ser mais rápido, mais devagar, mas elas vão ter problemas. E diga-se de passagem, está ficando cada vez mais rápido que isso vai acontecer. É verdade. Poli, quer comentar um pouquinho? Gostaria aqui. As empresas, especialmente as grandes empresas, elas, ao longo do tempo, implantaram uma série de métodos, metodologias e de processos que muitas vezes visavam garantir que eles continuassem a entregar o best in class, que eles continuassem a entregar o melhor produto ou serviço que o cliente já conhecia, já comprava e que fez essa empresa crescer e fez essa empresa ser conhecida. Então, diversas estratégias, diversos métodos, como inovação contínua, como Six Sigma, etc. E eu posso preencher uma página, uma lousa com esses métodos, ajudam a empresa a continuar servindo melhor o cliente, entregando o produto que ela entrega com perfeição. Mas o efeito colateral de quase todos esses processos e métodos, que ninguém até agora detectava, ou muito poucas empresas detectavam de forma assertiva, é que eles costumeiramente abafam o processo inovador e abafam a inovação dentro da empresa. Então, um efeito colateral super indesejável é que você melhora a sua entrega presente, mas acaba sacrificando tudo que você poderia ter, todas as possibilidades futuras de melhorar o serviço, o produto, melhorar os processos, ser mais relevante para os seus stakeholders, especialmente para os seus clientes. E isso foi um efeito colateral que veio de todos os processos, até ISO 9000. Quando você implementa esses processos que melhoram a sua entrega atual, eles costumeiramente abafam a inovação que poderia ser a sua entrega melhor no futuro. E não saber como fazer para andar esses dois em paralelo é uma das grandes fontes de perda de valor dentro de uma empresa. Então, não estou dizendo que você não deve implantar esses métodos. O Ricardo colocou muito bem. Esses métodos foram o que trouxeram a empresa até aqui. Eles não podem ser esquecidos. Mas você precisa conseguir, em paralelo, também aproveitar esta inovação que esses métodos não se importaram e abafaram no processo. Aliás, muitos deles propositalmente focam em não deixar o espírito inovador dos colaboradores da sua empresa fluir, porque esse espírito, se ele não for trabalhado da maneira correta e canalizado para o bem da empresa, ele pode ser negativo. Então, cortou-se a parte negativa, mas não se canalizou a parte positiva que vinha dessa inovação. E agora, legal, o que as empresas estão vendo é que essa parte positiva era extremamente relevante e geralmente é um recurso que já está disponível lá, mas tem uma barreira, tem uma tampa em cima dessa panela, que é a inovação dentro da empresa. Então, como fazer para continuar entregando o best in class, para respeitar o passado da empresa, para respeitar o que trouxe ela aqui, mas sem
sem que você perca as oportunidades futuras de inovação e de melhorias que muitas vezes você perde em nome desse passado, exatamente como o Ricardo está falando. Processos que são extremamente comuns em empresas são bastante prone a ter esse tipo de interação. Até o processo de orçamentário, budgeting, medição de resultados, métricas, todos que têm muito a ver com a função do conselho, bonificação, que eles têm que ser sempre olhados também por uma ótica de inovação. Porque se você não coloca a inovação na mesa, dentro desses processos, chances são de que eles vão acabar abafando e sacrificando aí a inovação que vai trazer o futuro da empresa. Anderson, se eu pudesse sintetizar os pontos fundamentais que o Poli colocou aqui, são 2 pontos. O conselho estava, na equação risco-retorno, o conselho estava muito mais preocupado com o risco, mesmo às custas de eventualmente reduzir o retorno. E com detalhe, esse retorno agora é maior porque a inovação acelerou. E a aceleração da inovação faz com que, por consequência, esse retorno que você pode ter ao investir em inovação cresça. E o segundo grande conflito associado aí entre curto e longo prazo. Tinha um objetivo de maximização de resultado de curto prazo, às custas do resultado, mais que do resultado, que é a sobrevivência da empresa, no final das contas, no longo prazo. Então, ao minimizar os riscos de curto prazo, estão maximizando os riscos de médio e de longo prazo. É isso que precisa ser reequilibrado. Ô, Ricardo, mas estão chegando várias perguntas muito legais aqui, mas se veja que paradoxo, né? E a gente estuda contradições, essas contradições de tecnologia e avanço e tal. Por um lado, o que eu tenho visto muito na agenda dos conselhos e dos boards é o seguinte, olha, a gente deveria ter levantado essa possibilidade, deveria estar mais atento ao risco da pandemia, por exemplo, deveríamos. Assim como os grandes desastres, né, acabam despertando uma onda também, e foi assim com segurança, por exemplo, no caso pós-11 de setembro, né, despertam uma série de iniciativas que visam a dar um pouco mais de controle. Não é um paradoxo, porque dessa vez a gente talvez tenha algum tipo de start em relação a isso, versus um mundo que ficou muito mais líquido e que precisa ser muito mais ágil ainda, né? E como tomar decisões dentro desse paradoxo, né? Enfim, é só eu acho que mas então, eu acho que a questão que está associada aí, na minha opinião, como é que a gente resolve isso? A palavra se chama diversidade. E no sentido mais amplo possível. Porque normalmente, quando a gente fala de diversidade, a nossa tendência é pensar diversidade de gênero, a primeira coisa, e para ser bem claro, tá? Todos esses aspectos de diversidade são absolutamente fundamentais. Eu só acho que eles não são os únicos. Então, o primeiro deles é que vem à cabeça a diversidade de gênero, eventualmente o assunto talvez mais marcante no momento, a questão de diversidade racial que tá vindo à tona nesse momento, mas eu acho que tem várias outras diversidades que são fundamentais para o conselho também. Diversidade de faixa etária, porque o que as pessoas veem e notam e prestam atenção dentro disso aí começa a mudar demais. E aí eu queria colocar mais que é especificamente o que está faltando em geral nos conselhos hoje é essa diversidade voltada para o lado de inovação. Essa não está lá. É isso que está faltando. Agora, especificamente nesse teu exemplo, deixa eu trazer para a prática por que a diversidade é importante no exemplo que você deu da questão do coronavírus. Eu acho que essa é uma história interessante porque eu posso falar da minha experiência com quem eu estive apoiando e ajudando com isso aí. Bom, imagino que a imensa maioria aqui deve ter visto aquele vídeo, essas alturas deve ter visto aquele vídeo do Bill Gates de 2015 alertando que o maior risco que nós tínhamos não era uma guerra comercial, era sim uma pandemia. Eu vi o vídeo em 2015 e achei que o vídeo fazia todo o sentido do mundo. Pergunto o que eu fiz a respeito daquilo, apesar de ter visto o vídeo, o que eu trouxe aquilo para processos, o que eu ajudei os meus clientes a fazer, e a resposta é zero. Por quê? Porque o meu conhecimento a respeito daquilo, naquele momento, era limitado demais para conseguir entender as implicações que aquilo tinha. Então, eu não consegui, apesar de ter visto, achado que fazia sentido, achar que era importante, me chamou a atenção, fiquei pensando naquilo 3 ou 4 dias, mas não apliquei aquilo, nada. Não tive capacidade de transformar aquilo em realidade. Por outro lado, por que eu quero chegar com isso aqui? Um dos grandes problemas é que quando a gente trata de assuntos que nós não entendemos,
A nossa tendência é achar que pode fazer sentido, mas ou que está muito distante, ou então que é pior ainda. Tem alguns que quando um especialista numa determinada área traz uma determinada coisa, ignoram solenemente, acham que aquilo é mandiná, que ele está vendo algo que não tem como, porque a pessoa não consegue ver, porque não é especialista no assunto. Não foi o meu caso ali, mas eu não tive a capacidade de dar o passo seguinte. Agora, a contrapartida disso, já que eu falei onde eu pisei na bola, deixa eu falar onde aí sim eu consegui ajudar demais os meus clientes. A história e aí volta da história da diversidade. Eu pude porque eu estava fazendo isso e porque estava com esse foco. Quando surge a pandemia no final do ano passado, eu passei a acompanhar aquele negócio. Talvez alguma coisa o Vitor Bill Gates tenha me ajudado, talvez tenha deixado alguma coisa ali, eu passei a acompanhar. Mas simplesmente estava acompanhando. Quando em fevereiro o bicho começou a pegar na Itália, aí eu consegui ver que aquele negócio escapou e já comecei a alertar os meus clientes que eles precisavam fazer toda a preparação para colocar a equipe para trabalhar em casa, que precisavam olhar para quais eram os impactos em cadeia de suprimento, precisavam mudar a forma de olhar. Aliás, fiz post até em rede social. Na época do carnaval, é engraçado, porque agora todo mundo fala, não, se o Brasil tivesse fechado no carnaval. Quando foi o carnaval, eu falei que a gente... Vocês entenderam que eu tomei porrada nas redes sociais porque eu falei isso. Imagina, você está falando de um negócio que está acontecendo lá na Europa, aqui não tem nada, você quer acabar com a festa. Tomei tanta porrada, mas tanta porrada. O que eu quero dizer com isso aqui é que a reação inicial das pessoas para o assunto que elas não conseguiram ver ainda a importância, não conseguem ver, é tratar ou com pouco caso, ou pior, é bater no mensageiro, que eu sei porque eu vivi essa brincadeira. Então eu entendi bem o processo desse negócio. Então, por que eu estou falando disso aqui? Porque eu acho que os conselhos têm que ter essa diversidade de visão e, diga-se de passagem, e aí o outro lado. O conselheiro realmente vai ter que brigar no bom sentido, mas lutar, batalhar para colocar o assunto na agenda, porque não vai acontecer naturalmente. A reação inicial é de minimizar a importância, falar, bacana, legal, mas deixa para outro momento, não é para agora. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para estar na agenda de todo mundo que quiser, e eu acho que todos deveriam encampar essa bandeira. E foi por isso, né, que nós criamos, e os papos que nós tivemos, eu, o Ricardo e o Poli, né, foi de que, gente, definitivamente nós precisamos endereçar uma forma, um método em que as pessoas possam, inclusive, passar pelo crivo, e passar por um crivo, eu diria assim, real, né? Então, não sei se todo mundo já teve acesso, nós vamos liberar daqui a pouquinho aí uma landing page, então se você quiser fazer parte dessa primeira turma, e a primeira turma é sempre muito especial, né? Estou vendo aí alguns da primeira turma, Kika, primeira turma de Masters aí, Feira, Andreasa, tal, né? Primeira turma é sempre muito especial, né? Foi assim com o Master, eu tenho certeza que vai ser aqui também com o C2I. Se você quiser, a gente já está aí com mais de 224 pessoas online, depois muitos Masters vão ver também esse programa. Se você quiser fazer parte, daqui a pouquinho a gente vai liberar aí. E nesse modelo que nós montamos, ele tem a união dessas tendências que o Ricardo traz, né? Essas perspectivas, ele é um cara up-to-date em relação aos aspectos econômicos, e nós sempre falamos que o jogo da inovação é, acima de tudo, um jogo macroeconômico, é preciso estar atento a isso, é preciso estar atento a essas contradições, e é preciso também unir ferramental, né? Então, o Poli, um cara mestre nas questões dos instrumentos que devem ser usados do ponto de vista corporativo, e eu tentando contribuir com tudo que eu tenho aprendido dentro do Master, dentro do mestrado e dentro das perspectivas que a gente tem levado de encontrar esse sum control, né? Encontrar esses protocolos, essa proxy que tenta endereçar algum controle dentro das publicações que nós temos feito em GoNew, dentro dos voluntariados também que temos nas principais instituições aí do país. Eu queria abrir um pouquinho aqui aos nossos Masters, né? Os Masters têm a oportunidade aí de estar... E eu sei que tem um Master que está bem inquieto aqui, a gente sempre brinca, né? E vamos ter isso no C2I também, né? Eu quero ver quem vem, né? Ou seja, um complemento aí. Então eu queria abrir aqui para o Sérgio Alexandre, né? Um dos nossos Masters aí da turma 2. Sérgio, conta aí, coloca a gente aqui no painel aqui, cara. Faz uma pergunta que nós não combinamos, por favor, para que a gente fique uma super saia justa, porque
C2I também é isso, é espaço ao contraditório, e a gente está aqui envergonhado aqui de tentar responder. Fala aí, Sérgio. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Anderson, Ricardo, Poli, sua gravatinha fantástica, sempre nos deixando aqui pensativos, né? Eu queria começar, assim, já parafraseando o Ricardo, né? Porque esses dias ele disse que nas últimas semanas nós vivemos décadas, né? Ok, vivemos décadas e me parece de uma transformação digital. Agora, uma transformação que, uma palavrinha que nós brasileiros e talvez o ser humano não curta muito, né? Porque não é mudar, é transformar, né? Porque mudar, beleza, você vai para ali, volta para cá e tá tranquilo. Agora, transformar de verdade, né? Lembrando da borboleta ali, né? Da larva até a borboleta, quer dizer, não tem volta, né? Me parece que a gente começou a viver alguma coisa que não tem volta. E se já não tem volta, como é que a gente vai mudar esse conselho que ainda acha que vai voltar? Porque a minha experiência, olhando um pouco para os conselhos que eu tenho participado, que eu tenho como consultor sendo chamado ali para contribuir, eu vejo ainda todo mundo olhando para a sua experiência passada, né? Como você colocou, Ricardo, como essa questão do vídeo da Microsoft, né, do Bill Gates, como o Poli falou um pouquinho também da questão da experiência, eu vejo que a gente, assim, me parece que a gente não entendeu a mudança ainda, né? Não entendeu a transformação ainda, né? Eu acho que a gente vai ter muito conflito daqui para frente nos conselhos, principalmente conflitos daqueles que ainda olham o conselho simplesmente do ponto de vista financeiro, que é 99,9%, pelo menos daqueles que eu conheço, né? Aí, como lidar com isso, gente? Como lidar com perspectivas, né? O Ricardo falou um pouquinho sobre diversidade, né? Quer dizer, isso é uma perspectiva diferente. Como é que a gente prepara o conselheiro de inovação para lidar com novas perspectivas? Como é que eu vou, na nossa geração, né, gente, parar de ler manual e começar a ser curioso, né? Como é que eu vou começar a trabalhar o teste e o erro, né? Que é um mindset completamente diferente. A gente está muito acostumado, né, a ler manual, né? Principalmente, né, o pessoal aí de 40, 50 para cima foi criado na época do manual, né? E a gente está vivendo um mundo que não tem mais manual, não adianta ler o que alguém escreveu ali atrás. Isso pode ser, sim, utilizado como uma referência, como uma perspectiva, pode, mas não pode ser mais a única, né? E por último, né, como é que eu vou tratar essa história de zona de conforto, né? Einstein já dizia lá atrás que continuar fazendo a mesma coisa não vai nos levar, quer dizer, não deveria, né, nos levar na mesma solução, né? Mas a gente adora continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, tentando fazer uma colocação final, uma pergunta final para vocês: como é que a gente inclui essas novas habilidades nos conselheiros? Como é que a C2I vai ajudar a desenvolver isso para os novos conselheiros daqui para frente? E aí eu devolvo a bola, só fiz a minha parte aqui. E com experiência, não podemos esquecer da experiência. Ó. Legal. Você sabe que eu vejo hoje a discussão de diversidade, o Ricardo tocou nesse ponto, Sérgio, é muito focada a questão da pauta importantíssima. A Cris está aí também, Márcio, Master, faz um trabalho brilhante lá na St. Paul, né, com as meninas, muitas Masters aqui, e também fazem conosco o programa. Eu acho que a pauta da mulher no board é importantíssima, né? Mas também eu vejo que às vezes a gente encara a diversidade como sendo só isso, né? E não isso é importantíssimo. Perfeito. Mas é também importantíssimo a diversidade de idade que o Ricardo falou, é importantíssimo a diversidade da experiência, da lente, né? Diferente, né? Eu, por exemplo, como um fundador de startup, vendi investidor em startup, eu tenho uma determinada lente que é diferente da do Poli, que é diferente da do Ricardo. Nós três, não sei se vocês sabem, o Ricardo investe em startups, né? A gente faz Opa, tá vazando um áudio aí, Natália. A gente se conheceu justamente trocando ideias sobre a perspectiva de investimento. O Ricardo é um investidor, é um cara que criou também o AAA lá, que é uma startup, efetivamente. Então, veja, as lentes, a diversidade até social, eu diria, das experiências, eu acho que são outras amplitudes de diversidade que a gente tem que trazer para a mesa. Não sei se pode, Ricardo, queria comentar um pouquinho esse tema, essa pergunta do Sérgio. Tranquilo? Vamos para a próxima. Eu gostaria, sim. Peraí, deixa eu fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, mais diversidade significa trazer mais conflitos para o conselho. Isso é bom.
Porque diversidade traz diferentes visões, e diferentes visões traz, necessariamente, vai trazer conflito. Só que isso é positivo. A gente tem que separar conflito de quebra-pau. Um dos problemas que eu acho que uma das piores coisas que estão acontecendo, de uma forma mais ampla, aí não é só negócio social, é que a gente está partindo para quem pensa diferente de mim é meu inimigo. E isso é a maior bobagem que eu já vi na minha vida. É exatamente o contrário. Quem pensa diferente de mim é quem pode me fazer aprender alguma coisa que eu ainda não sei. Vocês estão vendo esse lado da minha mão. Eu estou vendo esse aqui. Os dois são a minha mão. Só que eu não vejo esse lado. Se vocês não me mostrarem esse lado, eu não vou ser capaz de ver. Agora, se quando vocês virarem para mim falar, a mão é assim, não é assim, eu falar, imagina, você é louco, você é um absurdo, você é um imbecil, eu eternamente só vou conseguir ver esse lado. Então, o fato de que os conflitos vão aumentar no conselho, eu não acho que esse seja o problema. Então, a primeira coisa que você falou, como é que você faz isso na prática? Primeira coisa que você tem que fazer é deixar bem claro que os conflitos vão aumentar. E isso é bom. Isso é importante para criar uma instituição mais resiliente. Isso é parte do processo, gente. O fato de os conflitos aumentarem não é o problema, é a solução. E isso tem que ficar claro para todo mundo. Obviamente, isso tem que ser feito com respeito. Segundo ponto que você falou, eu acho que está ligado à questão de aprendizado. Você falou, não, a gente foi treinado para o mundo do manual. É pior do que a gente foi treinado para o mundo do manual. A gente foi treinado para o mundo do manual e a gente foi treinado para o mundo que todo mundo tem que estar de acordo. Porque como é que era e ainda é, diga-se de passagem, grandemente de educação. O professor é o dono do conhecimento, que no caso é o manual, no exemplo que você está falando. Tem uma questão de hierarquia, que é outra coisa que tem que mudar. Se a gente quer inovação, tem que ouvir todo mundo, não importa, a inovação pode vir de qualquer um na empresa. Então tem que estar aberto a ouvir todo mundo, é outra coisa que tem que mudar. Mas não é como funciona, não. Quanto mais hierarquizada é a estrutura, mais ela vai barrar a inovação. Não, porque as ideias só podem vir daqui de cima, daqui não tem nada. Que é uma burrice, a gente está limitando a capacidade de contribuição que existe dentro da própria organização. Só que a gente foi treinado para isso. E, de novo, o professor é quem sabia, não precisa muito. Aí você coloca todo mundo em fila, né? Minha época da escola era assim, acho que da maioria do que estava aqui, em fila, você fica quieto, aí você vai fazer uma prova que tem resposta certa ou errada. Isso é o contrário da inovação. Inovação é experimental, que você não sabe qual vai ser o resultado. Não, a gente foi treinado para dar as respostas certas. Só que no nosso trabalho do dia a dia, quase nada do que a gente faz é desse tamanhinho, a parte que você sabe com 100% de certeza qual é o certo ou errado. Outra coisa, a gente foi treinado a trabalhar sozinho e não em equipe. É isso que a educação nos preparou. Você faz a prova sozinho. No mundo real, ele não faz nada assim. Então, todo o processo educacional foi montado para a realidade da manufatura, da fábrica. Porque na fábrica, o que você precisava? Você estava dividindo as tarefas e cada um ia realizar uma tarefa que era específica, que era individual e que tinha uma forma certa. Se em vez de girar a porca para cá, você girasse para lá, você trava toda a linha de montagem. Não dá para fazer. Então a gente foi preparado, treinado para uma realidade que não é a realidade atual. Só que isso aqui continua na gente. Então isso gera uma tremenda dificuldade. E aí eu acho que é o outro ponto que tem que ser levantado. Falar, gente, nós somos assim porque a gente foi preparado assim. Só que a gente vai ter que lutar contra isso até conseguir mudar. Outro ponto de educação que eu acho que é fundamental. Você falou que não, as pessoas estão trazendo as experiências do passado. Eu não vejo como pode ser diferente. Porque o que mais nos marca são as experiências que cada um de nós vivemos. Diga-se de passagem, as pessoas que vão mais longe, mas são muito raras, são as que são capazes. Primeira coisa que eu queria levantar é o seguinte: a gente não aprende com nada que dá certo. A gente aprende com o que dá errado. Porque o que deu certo é o que a gente já sabia, já fez e funcionou e bacana, legal. Mas o que faz a gente crescer e aprender é o que deu errado. Primeira coisa para a gente aprender é reconhecer que a gente estava errado. Tem um monte de gente que, por defesa de ego, por um monte de razões, primeira coisa que faz é algo deu errado, o culpado é um outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não tenho nada a ver com isso, sabe o quanto eu vou aprender? Zero. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui. Você não cresce. E como organização, isso é morrer. Aliás, como carreira também, diga-se de passagem. Tá? Vai ficar para trás, porque o mundo está andando. Você está parado, você está andando para trás. E aí chega a questão. A gente precisa criar organizações
E esse eu acho que é uma das funções dos conselheiros de inovação, criar organizações com a capacidade de gerar ambientes favoráveis a aprendizado, favorável a ouvir toda a organização, que a inovação veio ter. O Anderson falou do AAA. O AAA, para quem eventualmente não conhece, que é o AAA Inovação, ele nasceu com o seguinte objetivo. Normalmente as empresas têm áreas de inovação que têm, empresas grandes, tem 15 caras no lab, na área de inovação, e tem mais 50 mil no resto da empresa, focados no resultado do trimestre. Conta para mim como esses 15 vão fazer os outros 50 mil se mexerem. Se a gente não colocar a inovação como uma agenda das empresas como um todo, a inovação não vai acontecer ou vai acontecer de forma limitada. Isso, de novo, função do conselheiro de inovação, criar as condições para isso acontecer. O AA nasceu com o objetivo também de ajudar isso a acontecer. E o último ponto é ter claro que inovação e tecnologia, principalmente tecnologia, são meios, não são fins. Porque, deixa eu dar um exemplo ligado à educação. Então a gente fala de EAD. Legal, de repente acelerou para burro a educação à distância por conta da necessidade no momento. Só que a gente está usando a tecnologia com todo o arcabouço de forma de pensar antigo. Então, os meus filhos estão sendo avaliados nesse processo de EAD por um exercício, e digo passagem, por uma inteligência artificial burra. Porque no começo, como é que funcionava? Então, você tem que responder. Se estiver errado, você precisa refazer. Só que o errado era o seguinte, como a inteligência artificial era por palavra. Se de repente a resposta tinha que ser exatamente, ele fez isso porque fez frio. Se você falasse, em vez disso, falar, foi em razão do frio. Errado. A resposta certa, só que a inteligência não conseguia reconhecer isso aqui. O que eu quero chegar com isso aqui é, de novo, a gente está treinando para respostas certas. Está completamente errado. Pensando em educação, como exemplo, qual é a mudança de arcabouço que eu acho que é a função dos conselheiros trazer? Nesse exemplo meu, o que eu acho é a gente tem que pensar em aprendizado e não ensino, porque ensino à distância, que é o EAD, a gente está pensando com a cabeça do ponto de vista de quem ensina. O que importa é quem aprende. Primeira coisa para mudar no arcabouço. E não é à distância. A gente está à distância aqui. Isso não piora a qualidade da comunicação que a gente tem. A questão não é a distância. O que a gente tem que pensar, aliás, é o que está acontecendo aqui, é aprendizado mediado e, de preferência, alavancado por tecnologia. Se você mudar a forma de olhar, você muda as suas decisões. E isso é que eu acho que é a função do conselheiro, fazer com que a organização mude a forma de olhar para as questões de inovação. Perfeito. E, aliás, foi por isso que nós colocamos dentro do modelo, todos vocês vão receber aqui um link com todo o detalhamento do programa. Tal. A gente não vai perder essa oportunidade aqui dessa troca rica para a gente ficar passando a estrutura e tal. Isso vocês vão todos receber, então quem quiser se engajar com a gente nessa primeira turma vai ser fantástico. A gente começa ali em meados de julho. Nós já vamos ter todo esse módulo de fundamentos. Essa aqui é a aula inaugural do módulo de fundamentos, que tem uma certificação. Então, vai ser as próximas aulas nas próximas quintas-feiras, 2 próximas quintas-feiras. A gente vai estar podendo ministrar. Então, imagine que bacana você ter eu, o Poli, o Ricardo Amorim, outros convidados surpresas aí que nós teremos, de altíssimo nível, para poder atacar fortemente essa questão, para poder discutir. Eu estou ansioso já pela aula do Ricardo aí, pela aula do Poli, a minha menos, né, mas eu acho que eu vou também ajudar um pouquinho aí, dar uns 20 centavos de contribuição. Agora, e nesse modelo todo, no link que vocês vão receber, dentro disso, dessa experiência, dessa coisa experiencial, dessa inquietude da educação que o Ricardo está tocando, a gente pensou, cara, como é que a gente coloca todo mundo no fogo mesmo, tá? E nós fizemos um acordo com alguns fundos, uma parceria com alguns fundos de startups, e eles vão colocar à disposição dessa galera do C2I startups reais e boards reais. Né? Então, depois de você passar pelo processo com a gente, todos os masters aqui que irão se certificar no C2I, vocês vão ter a experiência de, no mínimo, 40 horas para estar mergulhado dentro de boards reais e estar tendo os desafios realmente de tutoriar essa galera. Porque não adianta a gente ficar falando... A melhor certificação, na nossa visão, é a certificação da vida real. É o que está acontecendo agora, a escola do agora.
E adiante de tanta coisa, a gente criou um movimento, a maioria das pessoas sabe, Startup versus Covid-19, onde a gente atingiu mais de 3 milhões de interação nas redes sociais e a gente recebeu mais de 1.000 startups. Um dado específico, das 1.000 startups que nós recebemos o cadastro, que falaram, eu posso ajudar o Covid, 400 delas não tinham a menor noção de que o produto delas poderiam justamente ajudar isso e não tinham isso como escopo inicial, nem um efeito direto, nem um efeito indireto, mas rapidamente, em poucos dias ou semanas, elas conseguiram pivotar e fazer uma jogada que é um aprendizado incrível. E a gente vai estar compartilhando isso também com vocês, com quem se engajar aí conosco no C2I. Então, eu queria trazer uma... Anderson, deixa eu só pegar o teu gancho, porque eu estava falando de educação, e acho que eu queria reforçar a importância dessa história de ter as 40 horas práticas. A nossa educação ainda é absolutamente teórica em geral. E isso está completamente errado. Eu adoro esporte, eu nado e jogo tênis, e fico imaginando se alguém virasse para mim e falar, olha, eu vou te ensinar direitinho aqui todas as coisas, como é que você faz, mas você não vai pegar na raquete e não vai pular na água. Eu falo, esses caras estão de sacanagem, né? Só que é como funciona quase tudo do que a gente faz ainda hoje. É verdade, é verdade. Por isso que a gente falou, quando a gente conversou, eu e o Ricardo Porto, falou, cara, o troço tem que ser real, cara, tem que ser real. Então, 40 horas no mínimo vocês vão ter com startups reais em parceria com esses fundos. A gente está em parceria com o ecossistema de Floripa, que é um ecossistema pujante aí, o pessoal da Darwin, da Hards, eu estou vendo alguns aqui, inclusive, e essa galera, junto com o Goods Capital também, o Nongli está aí, a gente vai estar fazendo na prática essa questão. Eu queria recuperar uma pergunta muito legal aqui do Marcelo Venturi. Venturi, se você quiser abrir o áudio e fazer, se você tiver com os meninos aí, não tem problema, eu faço aqui. Mas o Marcelo colocou um ponto muito importante, que gostaria de saber se tanto o Ricardo como o Pollen creem que o mercado secundário, que está aí represado, não tem lei ainda, né? Você vê que está discutindo isso dentro do sandbox lá. Creem que o mercado secundário para investimento em startups, a ser criado pela CVM, vai ser um acelerador para esse tipo de investimento no Brasil? E aí vejo que interessante como a gente precisa estar preparado para não só para o que já aconteceu, mas para o que está vindo por aí. O que vocês acham? Polly? Fala aí, Polly, um pouco. Cara, sobre o mercado secundário, eu acho que a falta de liquidez artificialmente gerada pela regulação estatal, eu sou extremamente crítico da forma como nossos investimentos são regulados e o que o Estado permite fazer ou não. Quem já me ouviu falar, assim, eu só passo até um pouco do ponto da serenidade quando eu cito a visão do Estado em relação a investimentos, especialmente investimentos em startup. Ele te tutela, então isso é muito difícil e claro que isso afasta o dinheiro. E quem está do outro lado da mesa não sabe que você está sujeito a uma série de regulações a ponto de ser crime você, numa live dessas, falar, olha, eu gostaria de procurar investidores para minha startup. Isso é crime, é uma contravenção, é um negócio que é estranho até de falar. Se eu tivesse uma startup aqui e dissesse para vocês, poxa, eu faço um negócio legal, vem aqui, faz investimento em mim, eu vou ser investigado pela CVM. E isso afasta claramente o dinheiro, mas o capital, muitas vezes, ele sabe dessa situação, mas quem sabe de verdade é quem precisa dele. É a startup que sabe disso, são as empresas que sabem disso. Então, claro que a gente precisa mudar a forma como essa regulação trabalha. Essa regulação foi feita na esteira ali de 29 nos Estados Unidos e foi feita de uma forma, na minha opinião, completamente equivocada, tanto lá quanto aqui. Lá foi ruim, aqui exponenciou, como a gente costuma fazer na regulação. Mas sim, eu acho que uma revisão dessa regulação vai atrair muito o investidor e o investimento, porque hoje o investimento inovador em startups, exponencial, ele é totalmente líquido. Você coloca o dinheiro e você espera ver alguma coisa daqui a 7, 8, 9, 10 anos. E mercado secundário quase não existe, mas seria possível? Seria. Você pode oferecer para os seus amigos e para os seus conhecidos. Ah, mas não tem uma bolsa onde eu posso dizer que eu tenho uma participação na empresa tal e que eu gostaria de passar essa participação para alguém nesse certo valor? Isso não existe hoje. É difícil até entender se é possível existir nas regras atuais da CVM,
esse sandbox que está sendo falado, eu não vi nada concreto em relação à implementação, certamente vai melhorar muito, alguma coisa como os pig sheets americanos, que são trocas de empresas privadas em um ambiente de balcão mais controlado. Eu fiz uma proposta já no PL, no marco legal das startups, para criar um sistema em que você tem unicamente investidores que sejam investidores qualificados, mas que dentro da esfera desse mercado que unicamente investidores qualificados participam, não haveria qualquer regulação estatal ali dentro, para tentar encontrar formas de, ao mesmo tempo, manter a proteção, a poupança popular, que é a função principal da CVM, mas desqualificando aquele investidor que sabe o que está fazendo de povo. Então, se aquele cara é um investidor qualificado, ele não deve ser protegido pelo Estado, não deve ser tutelado dessa forma. E isso seria muito benéfico para os investimentos e tanto para a secundária. No momento que você sabe que você não consegue vender isso depois, caso você precise, a sua decisão de investimento é muito mais difícil. Poxa, mas pera um pouquinho, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 meses, eu não sei, no caso do Covid, eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira, como é que eu vou me comprometer a fazer um investimento de 10 anos, ficar com o meu capital travado por 10 anos? Eu até aceito o risco, mas aceitar a liquidez é mais difícil até do que aceitar o risco. Então, com toda certeza, o mercado secundário vai ser extremamente benéfico. E, de novo, deveria já estar aqui, deveria já estar acontecendo, e quando chegar, vai ter chegado já de forma tardia. Legal. Deixa eu levantar só 2 pontos aqui rápido, Anderson, que eu acho que são super importantes. O primeiro, a gente está no melhor momento possível para discutir regulações erradas. Isso está acontecendo em tudo por conta do senso de urgência que a Covid trouxe. Talvez o melhor exemplo tenha sido a telemedicina, que estava parada para ser regulada não sei há quanto tempo, foi começar a crise da Covid e resolver esse negócio em 2 semanas. Agora os médicos estão podendo fazer pedidos, passar receita usando o digital, que era outra coisa que não estava regulamentada. Agora, está na hora da gente fazer isso. Quer dizer, essa semana teve uma notícia importante. Quer dizer, no mesmo dia, inicialmente, o Banco Central anunciava o sistema novo do Pix, que é o sistema de transações automáticas, quer dizer, 2 dos passos necessários para que em novembro ele estejam funcionando, a criação das contas de transferências automáticas e o próprio sistema por trás. E o Facebook anunciava que o WhatsApp, o Brasil seria o primeiro país a fazer pagamentos e transferências através do WhatsApp. Agora, essa semana, o Banco Central falou, não, calma aí, vamos regulamentar, que entra no ponto do que o Poli estava falando. Está na hora da gente atacar essas questões que estão travando inovação no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo, o Poli falou da questão, e ele está absolutamente correto, de que iliquidez, em geral, reduz a capacidade e a atração de investimento. Ele está absolutamente correto. Se não tem liquidez, as pessoas ficam preocupadas. Agora, e esse é um dos pontos interessantes, o fato de não haver liquidez, ao contrário do que muita gente pensa, muitas vezes, e particularmente em investimentos com riscos, com zigue-zague e tudo, não necessariamente precisa ser um problema. Eu não me lembro qual foi, mas tem uma das grandes administradoras de recurso americana, fez uma pesquisa há alguns anos. Enfim, os caras têm milhões de investidores e foram ver quais eram as contas com os melhores retornos que elas tinham. E caíam em 2 grupos. O primeiro grupo, o pessoal que perdeu a senha, porque ao perder a senha, eles não podiam movimentar. O segundo, os que tinham morrido. E sabe por quê? Por que acontece que esse pessoal tinha retorno melhor? Porque a imensa maior parte dos investidores faz a coisa errada na hora errada. Quando é que o cara sai de um determinado investimento? Depois que algo já deu errado, o preço normalmente reage mais do que o próprio problema, isso está ligado à nossa psicologia, é na crise. Começou a crise do Covid, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o mundo está pegando fogo, o negócio cai, a bolsa caiu 40 e tantos %, algumas ações caíram 80, 90, o cara sai. 3 meses depois, algumas dessas já subiram mais do que 100% depois. E diga-se de passagem, subir 100 em algo que caiu 80, ainda está 60% abaixo do que estava lá atrás. As pessoas fazem a coisa errada. E nesse sentido, por incrível que pareça, o fato de não ter liquidez, em geral, colabora para o retorno dos investimentos. Só que você não vai convencer ninguém, quase ninguém consegue perceber isso e vai preferir a iliquidez. Então, eu concordo com o ponto do Poli, mas queria só reforçar isso aqui, que uma das coisas que a gente
precisa entender também é que não necessariamente isso precisa ser e não necessariamente é o problema que a maioria acha que é. Muito bom. Várias contribuições aqui. Tá muito rico o nosso painel, né? Courtney está dizendo aí, ó, pera aí, Ricardo, esse papo do Facebook tá errado. Courtney, Ricardo, você vai conhecer o Courtney. A decisão do Bacon não foi para prevenir inovação, foi para evitar uma ação que geraria concentração extrema de mercado, tanto que o Facebook já entendeu e se moveu para o Pix, né? Ele teve esse contra aí. Peraí, deixa eu levantar aqui. É claro que ela não foi que para isso. Que treta maravilhosa, Ricardo e Courtney. Fantástico, achei sensacional, mas deixa eu levantar outro ponto. Eu não disse que o Banco Central fez, pelo menos claramente não, abertamente, não foi feito com esse objetivo, e eu nem acho que foi de fato o objetivo. O que eu estou querendo dizer é que o efeito colateral ao buscar fazer isso é desacelerar. Se isso de fato é verdade, e isso o tempo vai dizer, e eu espero que seja verdade, eles vão ter que ser muito rápidos em regulamentar com o novo processo e fazer com que isso permita, porque vamos ser práticos. O WhatsApp é usado hoje por 120 milhões de pessoas, o que é mais do que qualquer banco tem no Brasil. A razão pela qual o Banco Central falou isso é que inicialmente esse sistema estava liberado apenas para o Nubank, Banco do Brasil e Sicredi, cartões Visa e Mastercard. Então falou, não, vamos liberar para todo mundo. Fantástico! Tudo que for para aumentar a competição do ponto de vista de regulador, o que significa que vai diminuir custo e melhorar serviço para quem recebe, bacana, legal. Agora, quando inicialmente o que isso está fazendo é reduzindo a competição em cima com as transferências bancárias e, portanto, permitindo que os bancos cobrem mais pelas transferências bancárias. Então, até agora, não é o que está acontecendo. Eu espero que de fato seja. Fantástico, tomara. Espero que você tenha razão. Preciso falar rapidamente. Cara, eu acompanhei o processo e fui consultado para isso. Então, se você quiser entender a questão do WhatsApp, é só olhar uma pirâmide invertida. Embaixo, você só tinha uma processadora de todas as transações, que era a Cielo. Foi por isso que o Bacen e o KD pararam a história. O Pix é o inverso. O Pix vai ter 1000 processadoras. Tá? Então, você vai ter os mesmos 120 milhões de clientes, que em alguns casos também são merchant. Então, você pode ver que tem lá o pessoal que vende na feira, e etc., tendo a chance de poder disputar essa taxa de adquirência. E a outra coisa, o projeto sai com uma taxa de pagamento superior ao que o mercado já pratica. O mercado pratica 2,5%, o pessoal estava lançando a 3,99%. Né? E a terceira e grande coisa é um arranjo de pagamento. E por determinação do Bacen há 2 anos, todo arranjo tem que fazer uma consulta e explicar isso para o Bacen primeiro. Cara, cartas marcadas, joguei na parede. Se gritar é gato, se cair grudar é lagartixa, né? Só para dar minha contribuição aqui de 10 segundos para passar disso. Isso é o que os economistas mais liberais chamam de dupla intervenção. O problema original é a restrição da concorrência. Já que a concorrência está restrita e tentou entrar um player que vai atrapalhar a restrição de concorrência, então vamos cancelar, vamos proibir este player, eu estou intervindo novamente para que meu modelo de intervenção anterior seja mantido. Isso no liberalismo é considerada uma falha bastante grande do sistema regulatório. Então, essa é a dupla intervenção que, aos olhos do Bacen, foi necessária para manter a primeira intervenção deles funcionando. Muito bom. Vai ser sensacional. Eu acho que eu vou fazer esse programa aí, hein? C2I, programa de certificação de conselheiros. Eu vou precisar ter aula com esses caras e vai ter muito espaço para o contraditório, como é característico dos nossos programas em Rio. A gente gosta disso. Eu acho que isso enriquece, porque não tem uma verdade, né? Quando a gente traz todas as perspectivas de compliance, inovação, governança, todas as matizes de contradição que existem, a gente tem que ser plural, né? A gente gosta muito disso aqui. Eu queria lembrar que todos vocês só quem está assistindo essa live ou quem assistirá essa live, a gente está gravando também e a gente pede apoio de vocês, que vocês divulguem, né? Como Masters aí, divulguem também nas suas micro-redes. Quem estiver assistindo vai ter privilégios incríveis aí de fazer com a gente. Nós estamos criando. Quem não é Master vai poder ter acesso ao Master gravado, né? E quiser fazer o C2I vai ter acesso ao Master gravado, primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma condição especial de R$2.000 off aí para fazer esse programa de certificação. Terceiro ponto, vai ganhar outros 2K
de uma bolsa para usar em qualquer outro programa GoNew. A gente vai ter aí uma esteira de programas, então também é um benefício exclusivo. E mais, pode fazer em 12 vezes sem juros. O GoNew está assumindo isso aqui para vocês, para que a gente também seja sensível a esse momento, né? Mas a gente precisa trazer a perspectiva da inovação definitivamente numa roupagem diferente para certificar as pessoas, se certificar na prática como a gente está fazendo. Então, a gente montou tudo isso com muito carinho e está querendo que vocês venham com a gente nesse processo, porque eu tenho certeza que vai ser demais, essas aulas vão ser incríveis. O pessoal de GoNew já está colocando aí a landing à disposição de vocês, né? Vai estar seguindo aí por e-mail para quem se cadastrou. Mas, conectando aí algumas perguntas que chegaram aqui, rapidamente, para a gente partir para o nosso final, nós vamos aqui até às 10, nessa aula inaugural. Eu queria chamar aqui o Douglas fez uma pergunta muito interessante, né? E o Domingos também levantou a mão aí, e peço desculpas, a gente não conseguiu estar atendendo a todo mundo. Domingos, grande master. Douglas está dizendo o seguinte: uma das características dos conselhos tradicionais era olhar demonstrações financeiras como prioridade. Isso demandava a maior parte, né, do tempo, né, dos conselhos da agenda, né? Passado, presente e futuro, né? Realmente o pessoal ficava aqui muito no passado. Será que as novas agendas de conselho não gastarão mais tempo pensando em como proteger, ou melhor ainda, como surfar a onda que vem do futuro, sem tirar os olhos dos números? E aí eu vou complementar essa pergunta do Douglas dizendo assim: a experiência que a gente tem do mundo de inovação, das startups, e Poli sabe bem disso, é que eu acho que existem duas não formações do clássico empreendedor de startup brasileiro. Um a gente não tem, a gente não cuida dos números, né, Douglas? A gente não cuida dos números, é impressionante. Por definição, a gente não olha, não lê balanço, lê no sentido mais profundo da coisa. E eu acho que a gente aqui quer endereçar esse tipo de coisa também. E tem uma segunda perspectiva, que essa sim se interessa com mais ênfase, que é justamente a questão da ética, né, do trato com as coisas como tem que ser e do cuidado, que também, por definição, infelizmente, às vezes a nossa sociedade e, consequentemente, os nossos empreendedores não têm o melhor cuidado. E isso só se agrava quando você está falando de negócios terem que ser mais rápidos, porque fica ainda mais difícil, né? Então, com base nessa pergunta do Douglas, né, da agenda dos conselhos, tem que se preocupar com isso, com base nesse meu insight, eu queria provocar aqui o Ricardo e o Poli em relação às questões éticas, né? E aí está vindo aí LGPD, né? Está vindo aí uma série de coisas. O uso dos dados, a gente está, talvez, estão dizendo que se o petróleo é dados, né, o verde, então talvez seja a privacidade, né? Versus esse conjunto de uma empresa como o Facebook, por exemplo, aquela mesmo do escândalo de Cambridge Analytica, associada à interferência na eleição americana, abre uma fundação, né, lá na Suíça, no Crypto Valley, e monta uma moeda e agora quer ir para transacionar no WhatsApp. Enfim, que mundo de contradição é esse? E o que vocês poderiam comentar do ponto de vista da agenda dos conselhos e da agenda dos conselhos da perspectiva ética, né, do uso da tecnologia? Vai lá. Bom, posso começar aqui, aí o Poli certamente vai adicionar um monte de coisas interessantes. Primeira coisa que eu queria trazer aqui é o aspecto de números e dados. Primeira coisa que a gente precisa entender é que números e dados são ótimos servos e péssimos mestres. O que eu quero dizer com isso aqui é que, às vezes, eu vejo uma tendência das pessoas focarem muito nos números que são mais facilmente coletados, que estão mais óbvios, mas que não necessariamente são mais importantes para a tomada de decisão. E eu acho que isso reflete um pouco por que a grande parte do conselho, a grande parte da reunião do conselho estava focada nessa análise dos resultados que acabaram de sair. É exatamente porque esses dados estão aí, eles estão disponíveis, eles estão fáceis. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é quais são os dados que a gente precisa para guiarem as decisões que de fato são as mais importantes. O segundo aspecto é qual é a função do conselho.
O conselho tem, em parte, uma função que é ver se a direção executiva de fato seguiu o que foi definido em outras reuniões do conselho, e isso vai sair desses balanços anteriores, mas o outro é definir o que vai ser feito para frente. E o que eu acho é que se o foco está sendo único e exclusivamente no resultado do trimestre ali, houve uma inversão, porque o que acabou acontecer é que o conselho ficou muito mais com uma função de confirmar que fizeram o que estava acordado, do que ajudar a definir o que tem que ser feito, que é a verdadeira missão do conselho. Então, eu acho que tem que ter clareza em relação a isso. E a respeito dessa questão do conflito entre dados e privacidades e a questão ética envolvida, a minha impressão é que essa questão da ética e, por consequência, da reputação dos negócios, de como tratam tudo, como tratam o cliente, e nesse caso os dados do cliente, vai ser um diferencial cada vez mais importante para as empresas ao longo do tempo. Porque o que vai acontecer é, certamente haverá abusos dos dados, como já houve no passado, talvez o Facebook tenha sido o exemplo mais claro de ser criticado por isso aqui, haverá outros, e à medida que os abusos acontecerem, esse tema vai se tornar cada vez mais importante. A gente vai ter uma resposta a isso. Um exemplo algo de hoje, tá? O Google, hoje, acabou de divulgar que ele está tornando, para quem quiser, automático o processo de apagar os seus dados depois de um determinado tempo. Exatamente com a preocupação que eu estou comentando, o Google já está facilitando o processo para que as pessoas possam se sentir donas dos seus dados. Por que o Google está fazendo isso? Ele viu que é importante e vai colocar isso aqui como uma vantagem competitiva de falar, olha, eu trato diferente do que esses caras estão fazendo. E eu acho que é só o início, vai ser um processo que eu acho que vai ser acelerado ali para frente, e acho sim que é uma das coisas que os conselheiros vão ter responsabilidade. Em primeiro lugar, reforçar o foco em a gente está com os dados certos, os que são importantes para as decisões, e em segundo lugar, a gente está tratando os nossos clientes com o respeito que a gente gostaria de ser tratado, porque os clientes vão valorizar isso ao longo do tempo, e isso vai ser uma vantagem para o nosso negócio olhando para frente. Vou acrescentar aqui em cima dessa brilhante colocação do Ricardo. Assim, a ética é o que a sociedade espera do comportamento não só das pessoas, mas também das empresas. Então, entender o que a sociedade espera do seu comportamento é obviamente uma parte importantíssima de qualquer empresa, porque uma empresa que não consegue manter a ética aos olhos da sociedade, ela recebe muita crítica, muito marketing negativo e acaba, obviamente, perdendo muito negócio, perdendo relevância, perdendo clientes. Mas não é nada trivial, a ética não é alguma coisa trivial. Por que não é alguma coisa trivial? Porque a ética é baseada num consenso entre o que as pessoas acham que deve ser o comportamento, mas ela também é mutável no tempo. Então ela é uma moving target, ela não é alguma coisa fixa, ela é fluida. Então quando você fala de ética, você está andando em cima de areia movediça. E entender qual é a ética que você precisa seguir naquele momento e tentar prever se no futuro ela não vai virar uma coisa antiética, porque teve muita ética do passado que virou antiética no futuro. Então, como é que eu faço para fazer este conflito? Isso é uma coisa extremamente dinâmica dentro de qualquer empresa e também dentro de qualquer pessoa. Vemos hoje estátuas sendo derrubadas pela ética atual de coisas que no passado eram perfeitamente éticos. O Museu de História Natural acabou de notificar o prefeito de Nova York que está tirando a estátua do fundador da instituição de dentro da exposição, porque hoje ela é antiética. Tivemos ontem um anúncio de uma rede de broadcasting que estaria tirando 4 episódios de uma série do ar do streaming, porque esses 4 episódios hoje são antiéticos. Mas quando eles foram escritos, não pareciam ter qualquer violação de ética. Então, como eu faço para manter dentro da minha empresa uma estrutura que é mutante? Como eu faço para prever a ética do futuro
e mesclá-la com a ética atual. Acho que isso é mais uma questão de você entender quais são os seus princípios. E depois você tem que pegar o que você entrega para a sociedade, seguindo os seus princípios e encaixar isso na ética. Mas como eu perenizo essa ética para o futuro? Então é sempre uma questão, e eu sempre digo isso e repito, o conselho ele é o guardião do futuro na empresa. Quem guarda o futuro das grandes empresas é o conselho. Se tiver um dono, mas os outros são efêmeros. O conselho é o responsável por manter a perenidade e manter o futuro. Como ele vai avaliar essas questões éticas? 20 anos atrás não tinha problema nenhum em você pegar as informações de um cliente, de um usuário de internet e vender para alguém em lote. Teve uma companhia aérea de baixo custo que eles tinham o absurdo de colocar, eu achava isso um absurdo, mas não era antiético. Hoje virou antiético. Tinha um absurdo de colocar na página de compra de passagem perguntas como qual é a sua profissão, qual é a sua faixa de renda, qual é isso, qual é aquilo, e quando você respondia, você começava a receber spam no dia seguinte, que não era dela. Você começava a receber spam de terceiros. Então ela pegava os dados que você usou no preenchimento da passagem e imediatamente vendia a terceiros. Mas isso era antiético lá atrás? Não era um problema, talvez. Não era antiético? Era, deveria ser feito, não deveria. Hoje tem uma lei que claramente diz que isso não só é antiético, como é ilegal. Quer dizer, vai ser ilegal no momento que ela tiver sua eficácia. Mas o que é a ética? Será que uma empresa com princípios teria feito isso no passado, mesmo não sendo antiético? Então a ética é uma coisa, os princípios são outros, e eles precisam se consoar. E a função do conselho, em grande parte, é encontrar esse momento em que a ética e os princípios trabalham para o futuro da empresa. Então é uma equação muito complicada, uma moving target, é areia movediça e é, na minha opinião, uma das coisas mais relevantes que o conselho tem que fazer na empresa. Só a última frase sobre isso. Reputação, que é o que está associado à ética, você leva uma vida inteira, seja de uma pessoa ou de uma empresa, para construir. E é uma decisão errada que destrói. E mata um negócio inteiro e empresas de décadas a partir dessa decisão. Sem dúvida. E está cada vez mais difícil não ter essa uma frase num mundo hiperconectado, onde tem muita gente, às vezes, se expondo, né? Hiper expostos. Né? E com hipermemória, né? Que ninguém esquece mais. Antigamente as pessoas esqueciam. Antigamente, se não tivesse sido publicado, e era muito raro o que era publicado, ninguém lembrava daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Poucas coisas eram lembradas. Hoje, tudo é lembrado. Perdão, Fábio. E mesmo que o Twitter delete, né? Inclusive presidentes e tal, os prints são eternos, né? Mas os prints são que nem diamantes, né? Os prints são que nem diamantes. E deixa eu ir para o final aqui. Então, a gente está de novo, vocês todos vão receber, né, as características, os detalhes em relação a primeira turma do programa de certificação para conselheiros de inovação. A gente vai procurar também responder aqui as principais perguntas que foram colocadas. Vocês têm nosso compromisso aqui da gente procurar responder. Se não for possível endereçar aqui, não tem problema, nós vamos trabalhar em cima. Mas eu queria ir para uma parte final, basicamente falando de que a visão, né, que nós temos em GoNew é uma visão em que muita gente boa, como esse público aqui, né, que está conectado com a gente, mais de 210 pessoas, fora o que o pessoal se inscreveu aí, vai estar assistindo depois. A gente tem discussões muito nobres e muito ricas com um grupo muito seleto, que são os Masters, que já estão pensando nisso, já estão pensando sobre a ótica da alta gestão e como endereçar os aspectos de inovação, compliance, a regulação e todos esses matizes. Mas eu vejo um potencial muito grande. Eu fiz um pitch com uma empresa internacional de educação há alguns meses atrás, e ela estava nos questionando, olha, como é que pode, o que está acontecendo aí que vocês estão discutindo tanto essa questão da tecnologia, da ética, da governança e da ética, tal, explica para mim aí o que está acontecendo. Eu acho, humildemente, que a nossa sociedade ela veio, nos últimos anos, sendo confrontada com muito desses aspectos por questões políticas, por outro tipo de desafio que a gente vem endereçando, e sem entrar aqui em certo e errado, mas ao ponto de, e isso é emblemático para a nossa sociedade, um ex-presidente ser preso, de novo, sem entrar aqui no mérito, mas olhando o que está acontecendo, eu acho que nós, como sociedade, nos últimos 5 anos, quiçá, talvez mais, vivemos muito esse tipo de desafio
né, de conflito, de contradição, de discutir. Agora, o que está acontecendo? Os aspectos de tecnologia, me parece que eles também estão desafiando isso. Então, eu respondi nesse pitch para essa pessoa, dizendo assim, olha, eu acho que tem uma galera aqui que vinha discutindo isso, vinha criando um centro gravitacional no Brasil, que é o GoNew, e vinha discutindo esses aspectos, e de repente a gente começou a perceber que não só a sociedade, as questões políticas, essa hiperexposição, a hiperconectividade das coisas, como também a gente começou a perceber que o uso da tecnologia, quando a gente tensiona tudo isso e começa a falar das tecnologias de melhoramento humano chinesas, de todo o avanço que não vai parar, né? Não vai parar, nos traz uma série de contradições que são gravíssimas e que, como sociedade, precisam ser endereçadas, e isso overseas, não é só no Brasil. E vamos lá, os principais sistemas, as principais boas práticas que endereçam, de alguma maneira, se a gente pegar aí o ASCD, CVM, e com todo o respeito, e de novo, o GoNew tem todo o respeito em relação às grandes escolas, a gente tem aqui a Elismar, por exemplo, uma das referências brasileiras, está aí nos assistindo, muita honra, Elismar, da Fundação Dom Cabral, né? Ela abre e fecha o programa de governança da Fundação Dom Cabral e a gente tem muita honra de tê-la aqui com a gente. Eu sou professor lá também. Então, acho que com muita celeridade, com muito respeito em relação a todas as instituições que preconizam boas práticas, mas se nós analisarmos, todas elas acabam estando enraigadas com as questões regulatórias e elas são hiperlocalizadas. No limite, essas questões regulatórias são hiperlocalizadas. O que acontece, e aí eu quero passar a palavra para o Ricardo e para o Poli, como é que a gente resolve a equação em que a velocidade digital das organizações são cada vez mais overseas, cada vez mais essas organizações elas vão de rompantes a despeito das legislações hiperlocalizadas, dos sistemas de governança preconizados nos países, efetivamente. Como é que a gente se articula? E aí é quase que a inauguração de um manifesto aqui em GoNew. Como é que a gente se articula para ajudar nesse processo, para ter mais pessoas que possam interferir nisso a nível mundial e para que esse sound control que a gente prega consiga ir para um novo estágio onde a gente consiga ajudar nessas discussões de um outro nível? Porque eu não tenho dúvida, cada vez mais a gente vai ter o conflito da regulação, das regulações hiperlocalizadas versus empresas digitais que são mundiais e que causam um tensionamento incrível, seja no esgarçamento do tecido social ou em qualquer outra dimensão da sociedade. Desculpe a pergunta longa e quase que um manifesto de desabafo, Ricardo e Poli, mas se vocês quiserem comentar. Poli, vai você aí, começa dessa vez. Poxa, estava aqui lendo as perguntas. Sim, isso a gente está numa era completamente diferente. A velocidade das coisas, e ela está só aumentando, a gente ainda não viu. Eu acho que nós não vimos ainda o pico de qual vai ser a velocidade das transformações. A gente tem uma hiperexposição, a gente tem uma hiperconectividade. Nós estamos, na minha opinião, no momento em que hoje as pessoas ainda não conseguiram aprender a filtrar a hipercomunicação, elas ainda não conseguiram criar os filtros necessários para entender que a hipercomunicação não necessariamente é verídica. Então, o que é verídico, o que não é? Antigamente era muito mais difícil você receber via meios de comunicação inverdades. Hoje é muito mais fácil. Então, assim, é uma mudança significativa na forma como o ser humano de fato trabalha. Isso não é dos últimos 20 anos, não é exatamente da internet. A internet foi o pino inicial, mas isso aconteceu na era do WhatsApp, isso aconteceu na era, talvez, do MSN, o ICQ deram aquele comecinho no caso do computador. A hora que vieram os smartphones e a comunicação ficou instantânea, eu brinco, especialmente o brasileiro é um povo hipercomunicativo. Assim, o brasileiro adora se comunicar. Eu brinco que quando eu vou
no mercado, eu fico no caixa, eu vou passar, tem uma caixa falando com a caixa do lado. Elas estão conversando ali no meio do trabalho, elas têm que se comunicar. Eu falo que a qualquer momento, se você tem uma diarista que trabalha em casa, a qualquer momento, se eu abrir a porta e olhar para aquela diarista e ela não estiver com o telefone na orelha, eu dou uma caixa de cerveja para qualquer um que aposte comigo, porque eles estão sempre conversando, eles estão sempre falando. E o advento do celular, do smartphone, e especialmente da comunicação barata, que até há pouco tempo ela era caríssima, agora a comunicação é muito barata. Ela fez com que mudanças fundamentais acontecessem. Então, a comunicação, eu acho que nós estamos num transiente, ainda não entramos no regime de como nós, como ser humano, como sociedade, enfrentamos essa era da comunicação e enfrentamos essa velocidade toda. Então, parte do que nós temos que trabalhar hoje é como é que eu enfrento essa necessidade de hipercomunicação que hoje não volta. Não tem mais como você chegar para um funcionário e falar você está proibido de levar seu celular para trabalhar na sua posição de trabalho. Só se a posição dele for uma posição de segurança, em que aquilo vai causar uma insegurança, aí você consegue emplacar isso. Mas hoje você não emplaca mais. Hoje você vê as caixas trabalhando, ou elas estão falando com a do lado, ou ela está no mercado, ou ela está com o celular ali escrevendo. E enquanto você coloca o cartão, ela escreve uma mensagem, ela bate o enter para mexer o cartão, escreve outra mensagem. Então esse é o novo mundo, essa é a nova realidade. E as empresas têm que se adequar a isso, as pessoas têm que se adequar a isso, e os conselhos têm que se adequar a isso. E como é que você faz para se adequar a mudanças no ambiente? No caso, a mudança trazida pela comunicação, a hipercomunicação, a comunicação barata, baratíssima, é com inovação. A inovação é a saída para que você consiga entender a nova realidade que mudou ao seu redor e mudar a sua empresa e os seus processos para conseguir não só reagir se for uma alteração negativa para a empresa, mas também capturar as oportunidades se elas forem positivas para a empresa. Legal. Então, a inovação é o que vai balancear, é o que vai ajudar a trazer as mudanças necessárias para que essa nova realidade seja aproveitada pela empresa de forma positiva, ou pelo menos Perfeito. Que não seja de forma negativa, nos casos em que você simplesmente não vê saída positiva para aquela nova situação. Então, assim, a minha opinião, isto é a inovação. As maiores empresas e mais inovadoras sempre se dão bem. Eu quero que me encontre alguma empresa muito inovadora aí que se deu mal com o tempo. Eu estou para descobrir, eu não fiz essa pesquisa muito extensa, mas estou aí perguntando que empresa altamente inovadora sofreu com uma mudança e não conseguiu se adaptar. Então, a inovação é uma realidade que ela vem para ajudar as empresas a se perenizarem e ela fica cada vez mais relevante quanto a velocidade da mudança e a aceleração das mudanças acontece. Perfeito. Sensacional. Amorim, termina com a gente, e eu sei que você tem um super horário aí, a gente precisa terminar às 10. Faz só Não, mas tranquilo, vamos lá. Tem 3 pontos aqui super importantes. O primeiro, que o Poli levantou, o que mudou de quando a gente estava na escola para hoje, e quando a gente estava na escola, a informação era escassa. O nosso problema era a falta de informação. Hoje é excesso. Eu lembro que eu precisava ir procurar na enciclopédia do ano anterior a informação. Hoje a informação está no bolso, está avançando muito rapidamente, a vida média do conhecimento ficou muito curta, cada vez mais curta, então o que era conhecimento verídico já não vale mais, porque avançou o conhecimento, aquilo ali está ultrapassado muito rapidamente. E o último ponto é o que é a desinformação, ao que o Poli se referiu. Isso vai piorar exponencialmente. Não sei o que vocês já viram dos fake vídeos, mas é impressionante. E isso vale para pessoas e vai valer para organizações. Certamente haverá ataques de coisas falsas. E o mais impressionante é como as pessoas ainda acreditam em coisas que não fazem o menor sentido. Eu sei que no começo desse processo de pandemia, eu fui muito vocal que precisava ser levado a sério isso aqui, fundamentalmente que a gente está falando do processo de transmissão exponencial e que ia ficar gigante, como infelizmente ficou. Moral da história, eu fui atacado por conta disso, entre outras coisas, com um áudio fake, que basicamente, que era assim, era um cara imitando a minha voz, na minha opinião, muito mal imitado, as coisas que ele falava, eu jamais falaria, o cara era grosso e mal educado do jeito que ele falava, eu sou firme, mas eu não sou grosso, para achar um negócio meu grosso, daquela forma, tem memória, pode procurar, vocês vão achar extremamente mal educado,
Ainda assim, que chegaram em mim, eu recebi centenas de pessoas que eu conheço vindo me perguntar do áudio falso. Tá? Isso aqui, basicamente, é algo que as organizações têm que estar preparadas, porque cada vez mais elas vão ser atingidas por esse tipo de coisa. O segundo aspecto tem a ver com globalização. A gente está vendo uma coisa interessante, que é o âmago da tua pergunta, Anderson. Por um lado, eu acho que a gente vai ter uma reversão da globalização do ponto de vista de comércio e das cadeias de supply chain das empresas, porque uma das coisas que a crise mostrou é que cadeias hiperglobalizadas são mais sujeitas à quebra. Então, antes, as empresas só olhavam para um aspecto de cadeia de supply chain, custo. Elas vão começar a olhar o risco de ruptura, e isso vai mudar uma série de coisas. A gente vai ter cadeias mais nacionais, mais regionais, vai ter outra coisa, que é essa é a nossa cadeia principal, mas você tem algum tipo de opção B se aquilo ali... Hoje as empresas não tinham plano B se aquela cadeia tivesse algum tipo de ruptura. Elas terão. Então, por esse lado, a globalização vai ter uma reversão. Mas, por outro lado, a pandemia, e isso foi acelerado pela pandemia, mas a pandemia, por outro lado, tem um outro aspecto de globalização que ela vai acelerar e que bate na questão de regulação que você estava falando, que é do ponto de vista de trabalho. Porque o que aconteceu? A gente foi forçado a ficar em casa, a gente no Brasil e no mundo, por meses. Muita gente gostou, descobriu que o home office tem um monte de aspectos positivos. As empresas perceberam que os funcionários ficaram mais satisfeitos e mais produtivos. Eu tive isso na minha equipe. Gente que, de repente, saltou num nível de produtividade que eu nunca imaginei que eles fossem possíveis. Eu descobri que, de alguma forma, o meu ambiente de trabalho estava limitando a capacidade de trabalho dessas pessoas. E isso não fui só eu. Várias organizações perceberam isso, estão reconsiderando esse modelo de trabalho. No Brasil e no mundo tem empresa que não vai voltar para o escritório esse ano, algumas que talvez o cara não volte nunca mais. Isso aqui, na minha opinião, vai mudar um monte de coisa. Uma delas é quando o mercado de trabalho é hiperlocalizado, as pessoas tomam decisões baseadas nisso. São Paulo, eu moro em São Paulo. É disparado o maior mercado de trabalho latino-americano. Agora, se eu não preciso estar no escritório toda hora, eu não preciso morar em São Paulo para fazer esse tipo de trabalho. Eu posso morar em qualquer lugar. E calma, se eu posso morar em qualquer lugar, eu como empresa posso contratar de qualquer lugar se eu não tenho mais a questão de localização. No Brasil e no mundo, o mercado de trabalho passa a ser... Então, ao mesmo tempo que o Trump está falando que ele acabou de cortar o visto de 500 mil pessoas que iriam trabalhar lá, mas ao contrário, o cara não vai trabalhar lá, ele vai fazer o trabalho para lá, daqui, da Índia, de onde quer que seja, e vice-versa. Então, o mercado de trabalho passou a ser global. E isso vai impactar absolutamente tudo. E os conselhos têm que levar isso em consideração nas decisões que vão tomar daqui para frente. E o último ponto, que foi colocado pelo Poli, mas eu quero reforçar, a importância de inovação como resposta a isso tudo. Gente, é muito simples. O que inovação traz é possibilidades. E possibilidades é o que você precisa para ter capacidade de adaptação. O que a gente está vendo neste momento é o darwinismo econômico que acontece. Porque todo mundo assume que a economia ela vai ficar estável. Eu garanto uma coisa para vocês. A economia não vai ficar estável. Porque ela nunca ficou no passado e agora as transformações estão mais rápidas. O que mudou não é que agora tem transformação. Sempre teve. O que mudou é que agora se acelerou o processo de transformação. E aí vem a questão. Já que não vai ficar estável, capacidade de adaptação se torna mais importante. É o darwinismo. Se o ambiente está estável, quem estava melhor, fica melhor. Se o ambiente muda, o que importa é você consegue se adaptar para estar melhor para o novo ambiente? O que te traz isso é inovação. A prova do pudim, vamos ver o que aconteceu agora com a crise do coronavírus. Quais foram as empresas que se deram bem? Basicamente, empresas de tecnologia onde inovação está no DNA. Quando você vai pegar as empresas que agora passaram de 1,5 trilhão de valor de mercado, que valem muito mais do que valiam antes da crise, tudo empresa de tecnologia. E que inovação é o DNA dessas empresas. Quais são os profissionais que conseguiram se adaptar melhor à situação atual? Diga-se de passagem, isso vale para o ambiente competitivo das empresas e para o ambiente social. Profissionais com capacidade de realizar trabalho de casa se adaptaram à nova realidade, alguns, como eu falei, estão até melhor do que estavam antes. Alguns que não são tão alguns assim, são vários. Agora, por outro lado,
pessoas que não tinham essa capacidade de adaptação ficaram sem trabalho, sem renda, com dificuldades sociais muito complicadas. Vale a mesma coisa para as empresas. As empresas que foram capazes de se adaptar rápido a uma nova realidade, e isso, inúmeras formas de transformação digital ajudaram nesse processo, e as que já estavam mais adiantadas se saíram melhor. As que não tinham isso, dançaram redondamente. Então, essa é mais uma razão pela qual a inovação é tão importante. O que inovação te traz é possibilidade. Se as coisas mudam mais e você não tem capacidade de adaptação, você dança. Tanto, aliás, diga-se de passagem, isso vale do ponto de vista de carreira, tá? Eu estou falando do ponto de vista das organizações, mas vale do nosso ponto de vista. Porque como essas coisas estão mudando e a gente não tem, se a gente não inovar na nossa forma de ser, aí falando do porquê, inclusive eu acredito que esse programa é tão importante, se a gente não tem capacidade de se adaptar como profissional para um ambiente que exige profissionais diferentes, esquece, acabou para a gente o mercado. Vale para cada um de nós como vale para todos os negócios. E a inovação vai fazer isso. Sensacional, vou sensacional. Só uma nessa. Ricardo, eu vou acrescentar uma na minha opinião aqui. Vale para o profissional, vale para a empresa e, atenção, vale para o país, viu? Nós estamos falando aqui do Brasil também, que tem que ser um país mais inovador. E se eu posso acrescentar mais uma, vale para os nossos filhos. Tragam isso para dentro de casa, porque se você acha que a realidade, as coisas estão mudando rápido, a realidade que eles vão ver de mudança vai ser muito mais acelerada do que isso. E, diga-se de passagem, é através de nós e deles que a gente vai construir o país. Né? Nossa base produtiva e de exportação está longe de ser protegida das alterações de inovação. A gente vai ter muitas mudanças muito rápidas aí como país, e como um país e todo mundo dentro dele, quanto mais nós conseguirmos ajudar o país a mudar, as empresas a mudarem, quanto mais essas empresas ajudarem, mais a gente vai ser relevante e conseguir perenizar não só as carreiras das empresas, mas também o Brasil. É isso aí, gente. Essa é o nosso propósito aqui. Esse foi o que nos moveu, eu, Poli, Ricardo e outros tantos masters que certamente vão colaborar conosco. É isso que vai fazer quando a gente consiga endereçar e melhorar. A gente brinca do speed and some control, né? Velocidade, algum controle. E a tese central de Google é a seguinte: não é lei que vai criar um speed some control, e também não é tecnologia. É uma sociedade capacitada e preparada, e por isso que a gente vai ter um curso de Master, a gente vai ter um curso de Advisors como é esse, o C2I, essa certificação, e vamos ter, o quanto mais a gente puder endereçar essas discussões de altíssimo nível, com pessoas de altíssimo nível, e chacoalhar efetivamente a gestão brasileira do ponto de vista dos aspectos de inovação, nós faremos, esse é o nosso compromisso. Eu queria super agradecer Ricardo, Poli, parceiros desse projeto aqui. Eu estou imaginando que fantástico será essas aulas com esses dois caras aí. Eu vou incomodar um pouquinho, eu e o Courtney, vou chamar o Courtney também para incomodar um pouquinho, e outros tantos masters aí para estar ajudando. Galera, muito obrigado, Ricardo, obrigado, Poli, lisonjeado de ter vocês aqui como parceiros. Bom. Obrigado, Masters. Camiseta aí. Abraço, tchau para vocês aí. Inscrevam-se, vocês vão receber aí o link, hein? Inscrevam-se para ser a primeira turma, será sensacional. Grande abraço.